pessoal, sou o Dr. Romão, quero conversar com vocês a respeito da cirurgia de maior ascensão no momento no Brasil e no mundo, que é a cirurgia de prótese de glúteo. Então, antigamente as técnicas ainda estavam pouco desenvolvidas, a posição superficial da prótese de glúteo causava muitos transtornos, muitas complicações e efeitos indesejáveis, com muitas cirurgias, reintervenções para você retirar a prótese. Então, hoje em dia, com técnicas extremamente avançadas, com conhecimento profundo de anatomia, temos realizado cirurgias minimamente invasivas e com bom posicionamento dessa prótese, fazendo com que ela se posicione numa localização mais profunda, fazendo com que a sua superfície seja minimamente visível. E isso nos dá um resultado extremamente natural, de longo prazo e com um excelente contorno glúteo quando bem realizada essa cirurgia. Então cabe ao cirurgião estudar técnicas mais avançadas. Um dos grandes desenvolvedores dessa técnica é o Dr. Raul Gonzalez, cirurgião brasileiro, para nossa sorte, que desenvolveu com grande eficácia, técnica, ciência, com conhecimento inigualável de anatomia, ensinando a todos os cirurgiões como fazer essa cirurgia tão difícil por um lado, de tão ótimo resultado que pode ser aproveitado pelas nossas pacientes. Então, como é realizada essa cirurgia? Qual a incisão? Quanto tempo dura a cirurgia? Como é o pré-operatório? Como é o pós-operatório? Então é algo que eu vou falar para vocês agora. Então, cirurgia de prótese glúteo, tempo, durabilidade dessa cirurgia em torno de 1h30, 2 horas. Antigamente esse tempo era muito maior. Então, o pré-operatório, os exames são básicos de rotina, como o eletrocardiograma, raio-x de tórax e todos os exames de sangue, hemograma, coagulograma e assim por diante. Muitas vezes pedimos um ultrassom também para ter um pouquinho melhor o conhecimento da anatomia daquele glúteo e por vezes uma ressonância magnética. Tendo esse preparo, o paciente vai passar por uma reconsulta para tirar as últimas dúvidas com relação a tamanho, passará pelo nosso cardiologista, pelo nosso anestesista, nesse pré-anestésico e pré-consulta clínica para saber se todas as suas condições são favoráveis para poder realizar essa cirurgia. Visto tudo isso, o paciente irá para a cirurgia com uma anestesia peridural e com uma sedação. Então, a incisão de acesso para esse tipo de cirurgia é realizado na região interglútea. Antigamente essas incisões eram mais expostas e hoje, entre o glúteo, elas ficam extremamente camufladas numa posição pouquíssimo perceptível. Essa incisão varia de 5 a 7 centímetros de extensão na região interglútea. Se faz uma anestesia superficial dos tecidos, mais profunda também, para que haja uma vasoconstrição e o sangramento seja o mínimo possível. Com isso, fazemos uma incisão. Existem 2 formas de fazer essa incisão. Você pode fazer uma incisão em elipse, mantendo uma ilhazinha de pele no meio do glúteo, ou 2 incisões separadas, né? Isso vale muito da preferência do cirurgião. Então, feito isso, descola-se primeiro um dos lados no plano subcutâneo até chegarmos na fáscia muscular. Quando localizamos essa fáscia muscular, fazemos uma incisão em média de 5 a 7 centímetros também, que é uma incisão por onde colocaremos a prótese. Incisamos a fáscia muscular, que é essa capa de revestimento do músculo glúteo ou do glúteo maior, que é o principal músculo onde colocaremos essa prótese. Então esse plano intramuscular, na grande maioria das vezes, deve ser intramuscular profundo. Isso faz com que essa cirurgia seja muito mais natural. Nesse plano profundo nós temos mais ou menos o tamanho da bolsa onde colocaremos a prótese de acordo com o volume dessa prótese. Os números mais usados variam de 250 a 450 ml numa média de 350 ml. Então, tendo essa dissecção, tendo esse plano bem delimitado, introduziremos essa prótese. Na maioria das vezes usamos um formato chamado quartzo, que é um formato mais anatômico, mais natural, porém o formato redondo, que
simula, mimetiza uma prótese de mama, que ela é igual em todos os seus quadrantes, também pode ser utilizada com um bom formato, um bom desenho. Porém, pacientes que querem, e a grande maioria quer um resultado mais natural, usamos a prótese com formato de quadros. Colocada a prótese, introduzida nesse plano, esse músculo deve ser fechado com muita facilidade. Então isso é um momento crucial da cirurgia que vai determinar o êxito ou problemas, pequenas complicações ou às vezes grandes complicações pós-operatórias que às vezes você precisa retirar essa prótese. Então nesses planos mais profundos, a quantidade de músculo que cobre essa prótese é muito maior e na maioria das vezes recobre a musculatura com muita facilidade, e essa aproximação do músculo depois de aberto para se colocar a prótese fica muito mais próxima e o cirurgião pode fechar essa musculatura com muito menos tensão. Ou seja, quando os pontos aproximam a musculatura facilmente, esses músculos ficam ainda suaves, macios, sem pressão, sem tensão. Quando eles são fechados com força, a chance deles abrirem são muito maior. Então nós só finalizamos essa cirurgia quando tivermos um plano profundo e esse músculo se fecha com muita tranquilidade. Então finalizamos cirurgia, fazemos um curativo compressivo juntando os bordos com microporagem e depois uma cinta de alta compressão para que mantenha essa região estável, com pouca mobilidade, com menos chance de ter líquidos formados, hematomas, seromas da mesma maneira. Essa é uma técnica que o Dr. Raul Gonzalez preconiza que esse paciente possa sentar sem problema. Porém, nós, no nosso cotidiano, a gente indica para o paciente que ele pode ter variação de posição de postura. Num plano ele pode deitar de barriga para baixo e pode sentar na região glútea com travesseiros, boias que possam amortecer essa pressão do glúteo na cama, no sofá. Então nisso, o seu cirurgião e nós, no pré-operatório, já informamos ao paciente como ele deve se portar com relação à posição. E isso a gente explica para o paciente ficar bem ciente que ele pode ficar em qualquer posição, desde que essa cirurgia seja bem feita, colocada no plano correto, num plano profundo, com muito tecido de cobertura. Então, as complicações, as intercorrências são mínimas quando isso acontece. Então, é uma cirurgia um pouco mais complicada, que deve e que merece um estudo profundo e uma experiência profunda para que tenhamos poucas complicações ou poucas intercorrências e que, se tiver, sejam facilmente resolvidas com punções, drenagens, etc. O pós-operatório, geralmente essa cirurgia, quando está nesse plano bem determinado, bem delimitado, sem tensão, vai levar um pós-operatório menos dolorido, porque por natureza já é uma cirurgia com um pouco mais de dor, em muitos casos uma dor mais intensa. Então, temos visto que com esse plano mais profundo, a dor pós-operatória se tornou muito mais suportável, principalmente com o uso dos nossos analgésicos que recomendamos para os nossos pacientes. Em média, com 15 dias, esses pontos são retirados. Esqueci de falar um pouco do dreno. O dreno é importantíssimo para tirar o excesso de líquido, de sangue, de soro fisiológico que ficam naquela região no pós-operatório, principalmente por essa compressão local. Sempre se acumulam líquidos como em qualquer cirurgia plástica. Então o dreno também é retirado de 7 a 15 dias, dependendo de cada caso. Então o pós-operatório, já 1-2 dias depois de ambulação normal, deve caminhar bastante o paciente para também estimular a circulação. Essa cinta cirúrgica será usada no mínimo por 2-3 meses no pós-operatório. Estimulamos a drenagem linfática manual, principalmente, em alguns casos após um mês até, com aparelhos de ultrassom. Os retornos na clínica são feitos geralmente semanalmente no primeiro mês, onde avaliamos cicatriz cirúrgica,
volume do glúteo, assimetrias que possam ocorrer, indicando se temos mais acúmulo de líquido num lado do que no outro, processos infecciosos na cicatriz cirúrgica, que antigamente eram muito mais comum, hoje é muito mais raro que isso aconteça, e se acontecer, geralmente é só na cicatriz cirúrgica, facilmente tratáveis. Agora, prótese de glúteo, pacientes que moram em outros estados, outros países, que em muitos meses é muito comum acontecer, devem ser orientados que não podem viajar antes de 30 dias. Então, prótese de glúteo é uma cirurgia realizada hoje em dia com muito mais frequência. As próteses melhoraram muito de qualidade, com gel mais coesivo, mais denso, com capas externas de revestimento muito melhores do que antigamente, e isso nos dá muito mais tranquilidade para realizar esse tipo de cirurgia com mais precisão e com resultados que beneficiam os nossos pacientes. Então, eu gostaria de falar que aqueles pacientes que precisam de indicação, cabe ao cirurgião saber se tem uma boa indicação de prótese de glúteo ou não. Muitas vezes a lipoescultura com enxerto de gordura resolve a grande maioria dos casos. Prótese de glúteo realmente é necessária e indicada para pacientes que têm pouco volume, mau contorno, celulites mais pesadas que são mais difíceis de serem resolvidas, e aqueles que realmente simplesmente têm um bom contorno glúteo e querem simplesmente aumentar. Então, galera, informação sobre prótese de glúteo, tema atual. Estamos muito contentes com os nossos resultados que estão acontecendo, resultados, eu acredito, da maioria dos cirurgiões que trabalham com essa área. Grande abraço e nos vemos em breve.